Bom dia, igreja. Meu nome é Marcos, sou membro diácono da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu e hoje estamos aqui na responsabilidade de apresentar o estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, a revista Compromisso, que tem como tema o Sermão do Monte, e hoje nós vamos estudar o capítulo 12, a persistência na oração. Eu vou iniciar com uma oração e depois a gente começa o estudo. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, estudando a Tua Palavra, aprendendo mais um pouquinho dos Teus ensinamentos, Senhor. Guarda os nossos corações, as nossas mentes, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa todas as pessoas que estão aqui assistindo, participando desse estudo bíblico. Guarda-nos com Teu poder santo. Abençoa o nosso pastor Cleibel Peixoto, toda a sua família. Guarda a nossa igreja. Dá-nos, Senhor, um domingo de paz. Perdoa os nossos pecados. No nome santo e grandioso, no nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema oração. E para iniciar, eu gostaria de trazer para a igreja uma experiência que eu tive indo a Israel. Tive a oportunidade de ir a Israel e ver ali no Muro das Lamentações como os judeus dispensam um tempo imenso de suas vidas, do seu dia, para a oração. Ali o que restou do Templo de Salomão, aquela muralha, e eles ficam ali orando horas, horas e horas. E não são somente judeus de idade avançada, são jovens, mulheres, ali dedicando um tempo para conversar com Deus. E quando eu pude ver isso, presenciar isso, eu percebi o quanto o meu tempo era pequeno em oração para Deus. E aí eu comecei a praticar a oração de uma forma diferente, um tempo melhor para Deus. Entendendo que precisamos orar 24 horas por dia. A nossa atitude de oração é permanente. Quando acordamos, quando saímos de nossa casa, vamos para as nossas atividades, ou escolares, ou profissionais, e voltamos para a nossa casa e vamos dormir. Todo esse processo, durante todo o dia, tem que ser embaixo de oração. A oração é um privilégio. Falar com Deus é um privilégio. Orar a Deus é abrir o íntimo da nossa mente, o íntimo do nosso coração e falar ao Pai, que conhece todas as nossas necessidades, mesmo antes das nossas petições. Não há muita regra. Precisamos ser sinceros, discretos, usar palavras simples, mas verdadeiras. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso intercessor. Isso é de extrema importância. Nossa oração tem que ser intermediada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos conhecer nosso Pai Celestial. Ele é o nosso justo juízo. Precisamos estar alinhados aos interesses de Deus. Suas intenções são sempre boas, agradáveis e perfeitas. Jesus é o maior exemplo que temos de homem de oração. Em todos os momentos de sua vida, aqui na terra, ele estava orando.
Os seus discípulos dormiam e ele orava. Jesus gostava muito de orar de madrugada. A oração pela madrugada é especial. A conexão com Deus na madrugada é diferente. A conexão com Deus precisa ser de intimidade. Grandes líderes espirituais da Bíblia tinham hábito de orar na madrugada. É o momento de íntimo contato com o Altíssimo. Não há interferência externa. O silêncio na madrugada é predominante. E aí você ouve a voz de Deus. Precisamos buscar a voz de Deus. Homens da Bíblia que tinham imensa intimidade com Deus, ouviam Deus na madrugada. A oração move o coração de Deus. Uma ocasião, ouvi um pastor falar que uma ovelha fez a seguinte pergunta a ele: qual é o mais importante? A oração ou a palavra? E ele respondeu a essa ovelha com uma outra pergunta. Um avião voando, qual é o mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? A palavra é Deus falando com a humanidade os seus propósitos. Nós passamos a conhecer os propósitos de Deus pela busca da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. A oração é o homem buscando Deus para uma linha de comunicação direta. Petições são enviadas numa oração e respostas são ouvidas na oração. Precisamos entender que Deus age como um pai que conhece o seu filho e sabe de suas necessidades. Deus age como um pai que conhece o seu filho e sabe as necessidades do filho antes que o filho peça. Ele já sabe o que é necessário para o filho. Então, Deus nos estabelece o necessário e não o que pode ser excedente, o que pode trazer prejuízos no futuro. Precisamos, em oração, buscar o mais alto nível de vida espiritual, junto ao nosso Deus Criador, o sustentador do universo. A lição de hoje tem como título A Persistência na Oração, baseado no texto bíblico de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Homens da Bíblia que oravam de madrugada. Jesus foi um grande exemplo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que Jesus, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Isso antes de ele escolher os seus discípulos. Ele passou a noite orando ao Pai. Davi, no Salmo 119,
Salmo 119, do versículo 147 ao 148, diz o seguinte: Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei a tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar a tua palavra. Paulo e Silas, em Atos 16, 25. Em Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Estavam numa situação absolutamente contrária a eles. Estavam presos, injustamente presos, porque estavam proclamando a palavra de Deus, a mensagem de salvação, o evangelho de Jesus Cristo, e foram presos. E ali na madrugada eles oravam e cantavam. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Jó, no capítulo 8, do versículo 5 ao 7. Jó, no capítulo 8, do versículo 5 ao 7. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da sua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E Salmos 63, do versículo 1 ao 4, Salmo de Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a sua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a sua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios se louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Em Mateus 6, de 3 a 15, Jesus fala da oração. Esse texto foi apresentado pela irmã Nancy há 2 semanas atrás, de uma forma muito bacana, muito espiritual. Ela apresentou essa atitude de Jesus, uma tentativa de explicar o que era a oração. Qual o significado da oração para nós humanos? Por que precisamos orar? E aí Jesus, no capítulo 7, ele volta a falar da oração no mesmo Sermão do Monte. No início do capítulo 7 de Mateus, no início do capítulo 7, Jesus fala do justo juízo. Somente Deus pode julgar. O julgamento humano não é justo. E aí Jesus fala sobre as questões do justo juízo. E logo a seguir vem Jesus falando sobre a oração. Neste texto de Mateus 7, de 7 a 12, Jesus fala de 3 metáforas na oração em tempo imperativo: pedir, buscar e bater. Vou repetir. Pedi e dar-se-vos-á, no versículo 7.
Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Essas metáforas reforçam que a oração não é passiva, mas envolve disposição e empenho, sempre acompanhados pela confiança no cuidado de Deus. A tríplice promessa de receber o que se pode, a tríplice promessa de receber o que se pede, achar o que se busca e acessar o caminho através da porta que se abre, não se constitui uma garantia que a vontade humana será feita por Deus. Deus, ele tem autonomia, ele não está preso e limitado à vontade humana. A promessa de Deus se cumpre em favor daqueles que oram com sinceridade de coração, dizendo: seja feita a tua vontade. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E ele, em Mateus 6,10, ele fala o seguinte: já no final da oração: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nós temos que estar em conexão com Deus, saber qual é a vontade de Deus. Nós temos que estar dentro do centro da vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Não é apenas orar, fazer petições, fazer pedidos e achar que Deus, com aquela oração, vai imediatamente ouvir. Nós precisamos estar dentro do centro da vontade de Deus, porque é assim que Ele quer que façamos. E nesse estar no centro da vontade de Deus, é como um pai que ama o filho e sabe que se o filho me obedecer, se aquele filho me obedecer, ele vai estar fazendo algo que é em seu benefício, porque jamais desejamos ao filho algo que não seja para o bem, sempre para o bem, nunca para o mal. É assim que Deus age em nossas vidas, agindo sempre para o nosso bem e não para o mal. Deus só satisfaz a vontade humana quando ela estiver em consonância com a vontade divina. Em 1 João 5,14, diz o seguinte: Primeiro João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade de Deus, não a nossa, ele nos ouve. Deus, e somente Deus, sonda os corações e julga as intenções de todos os que invocam por meio da oração. Deus não está a serviço do homem, muito pelo contrário, nós, seres humanos, devemos estar a serviço de Deus. Nós devemos entregar a nossa vida plenamente nas mãos de Deus, literalmente nas mãos de Deus. Precisamos estar absolutamente disponíveis para o trabalho do Senhor. Deus é soberano, sua vontade é soberana. Em Mateus 7,12, conferimos
a orientação de Jesus pela reciprocidade da prática da justiça. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo representa a lei áurea do cristianismo. Devemos desejar ao nosso semelhante, ao nosso próximo, as coisas que queremos para nós mesmos. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que Jesus pregou aqui na terra. O amor onde o nosso semelhante é tratado como nós gostaríamos de ser tratados, independente de quem seja. Devemos dedicar o nosso tempo de oração para as pessoas que não são simpáticas ao nosso convívio diário. São pessoas que às vezes nos agridem, são pessoas que nos trazem entristecimento, e devemos sempre ir com um coração de perdão. Perdão é espiritual, minha gente. Perdão é divino, é espiritual. E precisamos perdoar, independente que seja a pessoa, independente do que essa pessoa esteja cometendo contra nós. Agora, se aquela pessoa, após o teu perdão, vai ter mudanças nas suas vidas, esperamos que sim, oramos para que isso ocorra. Se houve uma mudança na conduta daquela pessoa após o meu perdão sendo dado, maravilhoso, maravilhoso, é o que nós queremos e que oramos para que isso ocorra. Mas nós temos que ter a consciência absolutamente tranquila que nós estamos simplesmente fazendo a vontade de Deus, porque é assim que Jesus pregou, que tenhamos o coração de perdão e o coração cheio de amor para o nosso próximo. Quem assim procede, expressa o verdadeiro amor. Agora, concluindo aqui nosso estudo, eu vou fazer a leitura da conclusão aqui da revista, que diz o seguinte: a razão pela qual Jesus exortou seus discípulos a persistir na prática da oração consiste em que a oração é o meio pelo qual nossas necessidades podem ser supridas por Deus. 3 princípios precisam ser adotados para que sejamos bem-sucedidos. O primeiro consiste numa sincera predisposição para Deus, a quem oramos com sinceridade de coração, fervor e quebrantamento. O segundo princípio que devemos adotar é agir em consonância com a vontade soberana de Deus, uma vez que a paternidade de Deus é o fundamento da oração. A condição para os filhos de Deus receberem é pedir, para alcançarem é buscar, e para garantir o acesso a Deus, a condição é invocá-lo com humildade de coração. O terceiro princípio consiste na reciprocidade em relação à prática da justiça, no que diz respeito ao relacionamento indiscriminado com as pessoas, fazendo por elas tudo o que gostaríamos que fizessem por nós. Ele é o padrão estabelecido por Jesus aos súditos do reino de Deus. Minha gente, como é bom orar, como é bom buscar a presença de Deus em nossas vidas, como é bom nos enchermos de Deus, enchermos nossa mente, nosso coração, a nossa vida, entregarmos totalmente a nossa vida
nas mãos de Deus. Jesus é o nosso guia. Nossa referência é Jesus Cristo. Então temos que buscar a santidade, porque só é possível chegarmos a Deus se formos santos. E ninguém nessa vida foi santo como Jesus. Jesus é absolutamente a referência de santidade. Então temos que buscar a referência número 1 de santidade, que é Jesus Cristo. Está em oração permanentemente, de manhã, de tarde, de noite. E assumirmos esse compromisso de madrugada, um determinado horário de madrugada. Sairmos da presença ali do nosso quarto, onde está a nossa esposa ou nossos filhos, alguém que esteja ali no quarto, para que eles não sejam acordados ou incomodados, e ir para um outro ambiente, dentro de casa, e ali passar momentos maravilhosos na presença de Deus, fazer a nossa leitura bíblica, que é espetacular, é ouvir Deus falar. É tão espetacular que, independente do momento do texto bíblico que você abra, Deus vai falar ali palavras que você precisava ouvir. E depois vamos conversar com Deus em oração. E na madrugada, no silêncio da madrugada, ouvir a voz de Deus falar. Isso é muito bom. Isso é totalmente animador. E você acorda de uma forma diferente e vai para o trabalho animado, feliz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. As dificuldades vão acontecer durante o dia, as adversidades vão acontecer, mas na certeza que Jesus está no nosso barco. Isso é muito, muito tranquilizador. Jesus está no meu barco e eu sei que, apesar das minhas dificuldades, das minhas necessidades, Jesus vai trazer solução. Vamos orar. Muito obrigado, gente, pela paciência aí de me ouvir alguns minutos, mas brotou do fundo do meu coração e eu sei que vai trazer aí reflexões para quem assistiu. E muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um excelente domingo e vamos encerrar orando. Pai Celeste, muito obrigado por esse momento tão especial de estar na Tua presença, Senhor, falando da Tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mesmo não merecendo. Nós não somos merecedores de nada, Senhor. Somente a Tua graça, a Tua misericórdia, que nos traz, Senhor, condições para que possamos receber de Ti, das Tuas mãos, as bênçãos que pedimos, Senhor, porque somos muito fracos. Precisamos, Senhor, cada vez mais de Ti. Precisamos estar na Tua dependência completamente. Ó Deus, dá-nos a santidade, dá-nos cada vez mais o Teu Espírito em nossas vidas. Abençoa a nossa igreja. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, dê muito a ele saúde, muita paz, Senhor, muita vida espiritual para que ele consiga, Senhor, conduzir esse rebanho, esse grande rebanho, uma responsabilidade muito grande para ele e sua família. Abençoa sua esposa, a irmã Débora, que também precisa muito das tuas bênçãos, da tua proteção. É uma mulher de Deus. É uma mulher que acompanha o seu marido, está ali junto, conduzindo o rebanho, que é a primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Guarda a todos nós, perdoa os nossos pecados, abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão necessitados de oração, por cura, por emprego, por tantas coisas que é preciso, e estão, às vezes, passando por momentos tão difíceis que não conseguem nem ir à igreja. Traga para eles, Senhor, um renovo, traga para eles a cura, o emprego. Guarda todos nós, perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor,
por Jesus Cristo ter entrado em nossas vidas, por Jesus Cristo ter morrido naquela cruz para nos trazer a salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém.